pastor doutor Elias Cardoso, senhora sua esposa, a missionária irmã Lígia, toda essa dota mesa e esse plenário, eu quero saudá-la a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los, quem trouxe a sua Bíblia Sagrada, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra-na, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas um versículo desse texto. E quero aproveitar o ensejo e agradecer ao pastor Elias pelo exemplar. E eu tive o privilégio, ele vai estar autografando amanhã, mas o meu já está assinado para a glória do nome de Jesus. Amanhã não vou pegar a fila, cheguei primeiro. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quem achou, diga graças a Deus. Quero pedir a permissão ao senhor presidente de fazer menção de um casal abençoado que tive o prazer de rever aqui. O irmão Marcelo Santiago e a irmã Albertina, que já louvou. Onde está o Marcelo? E a irmã Albertina. Aonde está? Marcelo está aqui. Irmã Albertina, está ali. Albertina, é um prazer, viu, revê-la. Tivemos alguns momentos bons aqui em Perus, ainda na época do pastor Saudor Memória Benjamin, isso há mais de 20 anos atrás. A senhora cantando e eu pregando, Deus lhe levou aos Estados Unidos e lhe trouxe ao Brasil. É uma alegria, viu, ter a irmã aqui conosco. Deus continue lhe abençoando. Atos capítulo 11, vamos ler o versículo 24. A minha versão difere um pouco dos irmãos, mas ambas têm a veracidade igual. Porque era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente agregou-se ao Senhor. Vou repetir mais uma vez. Porque era um bom homem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente agregou-se ao Senhor. Em outra versão diz que ele era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de fé, e a igreja crescia, agregar, crescer. Ambas têm a versão igual. Quem pode se assentar, faça isto no nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, nós lemos um texto da Bíblia Sagrada que conta a história de um dos grandes personagens do Novo Testamento, por nome de Barnabé. Observe que a Bíblia, para ser lida, para ser pregada, para ser ensinada, para ser assimilada, compreendida, faz necessário entender as suas linguagens. A Bíblia tem a sua linguagem de metáfora, a Bíblia tem a sua linguagem de metonímia, a Bíblia tem a sua linguagem de simile, a Bíblia tem a sua linguagem figurada, a Bíblia tem a sua linguagem alegórica, a Bíblia tem a sua linguagem literária, a Bíblia tem a sua linguagem de antropomorfismo, a Bíblia tem a sua linguagem de hipérbole, a Bíblia tem a sua linguagem de tipo, de antitipo, a Bíblia tem a sua linguagem de parábola e a Bíblia tem a sua linguagem espiritual. Li um texto sobre um grande personagem do Novo Testamento, e eu quero falar numa linguagem pastoral, numa teologia pastoral, um grande personagem por nome de Barnabé. Barnabé, que tinha o seu nome antes chamado de José, que quer dizer o Senhor acrescenta, que recebe dos discípulos um apelido que é agregado ao seu nome, Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Barnabé, que era levita, ele era levita, provavelmente a oferta que ele havia depositado aos pés do discípulo, a herdade não era dele, pertencia à sua esposa, baseada em Números capítulo 35, versículo 6, diz a Bíblia que os levitas não possuíam herdades. Barnabé, ele tinha umas qualidades extraordinárias, ele tinha a qualidade do diácono, porque o diácono deveria ser cheio do Espírito Santo e de fé, mas Barnabé também tinha a qualidade pastoral, porque Barnabé era um homem de bem, era um homem bom. Então ele tinha 3 qualidades. Sobre essas 3 qualidades nós vamos trilhar esta noite. Primeira qualidade, ele era um homem do bem, era um homem bom. Segunda qualidade, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Terceira qualidade, ele era um homem de fé. Eu gosto de pregar aqui em Perus, porque esta igreja é composta de obreiros de bem, é composta de obreiros cheios do Espírito Santo e é composta de obreiros que têm fé. Barnabé era um homem do bem, era um homem bom,
E lendo detalhadamente, comecei a meditar, porque a Bíblia dá o título de um homem bom, um homem de bem. E eu comecei a perceber e analisar a vida de Barnabé. Uma das coisas que me chama a minha atenção, que eu acho que é de vital importância, Barnabé tinha uma qualidade que a igreja do século 21 precisa ter emergencial. Barnabé era um puxador de fila. É aquilo, quando ninguém faz, eu faço. Quando ninguém faz, eu faço. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 37, que Barnabé vende as suas propriedades, as suas herdades, deposita aos pés dos apóstolos tudo aquilo que era seu, o valor total, o valor fechado da sua propriedade, ele deposita nos pés dos apóstolos. Aí a Bíblia diz em Atos capítulo 5, que quando a igreja percebe que Barnabé faz isso, logo ele incentiva a igreja a fazer o mesmo. Provavelmente, muita gente na época dava oferta, muita gente na época contribuía, porém Barnabé foi o primeiro a vender tudo aquilo que tinha e depositar aos pés dos apóstolos. Mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que, em vez de mandar, façam. Em vez de dar ordem, obedeçam. Em vez de mandar, façam. Esses são os chamados puxadores de fila. Em vez de mandar alguém orar, ore você. Em vez de mandar alguém pregar, pregue você. Em vez de mandar alguém evangelizar, evangelize você. Em vez de mandar alguém estudar, estude você. Em vez de mandar alguém para a vigília, vá você. Em vez de mandar alguém para a escola dominical, vai você. Em vez de mandar alguém evangelizar, vai você. Ele era um puxador de fila. Esse era o diferencial de Barnabé. O diferencial dele, ele era um homem de bem, porque ele não mandava, mas ele fazia. E é natural nosso, humano, dizer faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Há pessoas que querem que a escola bíblica da sua igreja cresça, mas nem ele vai na escola bíblica, como é que vai crescer? Você quer que a escola cresça? Vai você para a escola. Tem gente que quer que o culto de oração da igreja dele cresça, mas nem ele vai no culto de oração. Até ele chega atrasado 8 horas da noite, depois todo mundo já levantou da oração. Nós precisamos de puxadores de fila, que em vez que mande, vá. Em vez de dar ordem, obedeça. Barnabé era um puxador de fila. Segunda qualidade de Barnabé, quando ninguém acreditava, ele acreditava. Quando ninguém acredita, eu acredito. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 26 e 27, que Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, havia se convertido e aparece em Jerusalém, no meio dos irmãos, no meio dos crentes. Vamos usar uma linguagem aqui dos dias atuais. Saulo aparece num culto, irmãos. Saulo aparece no culto de ensino, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, nos congressos. Todo mundo que via Saulo evadia-se. Todo mundo que via Saulo corria, porque Saulo tinha recebido a permissão de colocar em cadeia, de colocar em prisões todos aqueles que professavam a fé cristã. Logo entendiam-se e subentendiam-se os discípulos que Saulo estava com fingimento, estava ali disfarçado, querendo perceber, notar quem era cristão, para depois dedurar, para depois prender. Ninguém acreditava na chamada de Paulo, mas Barnabé disse: eu acredito em você, eu acredito, eu quero liberar uma palavra profética no nome de Jesus. Há alguém que acredita no teu ministério, há alguém que acredita na tua chamada, há alguém que acredita no teu pastorado. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Deus vai levantar alguém que vai te ajudar. Deus vai levantar alguém que vai te ajudar. Deus vai levantar. Foi Barnabé quem quebrou as barreiras da rejeição ao nome de Saulo de Tarso.
contribuindo com a sua salvação e aceitação dos apóstolos em Jerusalém, porque Barnabé era o líder da igreja. A palavra de Barnabé tinha peso. A palavra de Barnabé era uma palavra conceituada. A palavra de Barnabé era uma palavra respeitada. Barnabé disse: recebais o moço, acreditai no jovem, vamos dar oportunidade a ele, vamos ajudar. Logo o discípulo disse: se pastor Barnabé mandou ajudar, quem é nós para não ajudar? Se pastor Barnabé mandou abençoar, quem é a gente para amaldiçoar? Se pastor Barnabé mandou abrir a porta, quem é a gente para fechar a porta? Fique tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, meu irmão. Sempre tem um Barnabé que acredita em você. Sempre tem um Barnabé que acredita em você. Terceira qualidade de Barnabé: quando ninguém enxerga valores, eu enxergo. Ninguém enxergava valores, Barnabé enxergava. Existem pessoas que têm o senso de crítica, irmão, infelizmente, e se diz cristão, se diz evangélico, tem uns que se diz até obreiros, e têm o senso de crítica, só sabe perceber, só sabe notar os nossos defeitos e as nossas falhas. Mas deixa eu lhe dar uma palavra: essa pessoa que você critica, ele tem mais qualidade do que defeito. Essa pessoa que você tanta fala mal, ele tem mais qualidade do que defeito. Ele é bem melhor do que você imagina que ele é. Barnabé enxergava valores. A Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 22, versículo 25 e versículo 27, que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para assumir a presidência da igreja em Antioquia. Sabe de quem Barnabé lembra? Primeiro homem que Barnabé lembra: Saulo. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, que Saulo estava esquecido. Fazia, segundo a história, aproximadamente 10 anos que Saulo estava no anonimato. Saulo estava fabricando tendas, esquecido pela igreja, jogado no canto, jogado, como diz o pessoal, vem para o quartel-general. Estava Saulo lá no quartel-general, quem sabe Deus fazendo as suas tendinhas, atendendo o telefone, orando por alguém. Mas Barnabé não esqueceu de Saulo. Quando ele assumiu a presidência da igreja em Antioquia, ele disse: eu vou buscar Saulo. Esse moço é bom obreiro, ele é um bom pregador, ele vai ser um bom pastor para esta igreja. Eu não tenho ciúme do ministério dele, não. Eu não tenho rivalidade dele, não. É isto que a igreja faz a diferença. Nós não somos rival, nós somos irmãos, nós estamos do mesmo lado. Fala para quem está perto de você, diga para ele: há espaço para todo mundo. Diga para ele: há espaço para todo mundo. Barnabé enxergou em um obreiro esquecido e desprezado um pastor para a igreja naquele momento. Quem era Saulo? Ele estava em Tarso, desprezado e esquecido pela igreja. Só você que já passou por isso sabe o que é estar esquecido e desprezado. Só você que já passou por isso, você sabe o que é estar desprezado e esquecido. Marcelo, para aí que a gente está leproso, rapaz. Para aí que a gente está leproso. As pessoas passam pela gente, nem a mão quer dar, nem cumprimentar quer direito, pensando que a gente vai pedir alguma ajuda, pensando que a gente vai pedir dinheiro, pensando que a gente vai pedir algum vale transporte. Mas Deus tem os seus Barnabés. Mas Deus tem seus Barnabés. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso esta noite nesse lugar. Eu vim aqui para lhe dizer: seu ministério não chegou ao fim, não. Seu ministério não chegou ao fim, não. Você ainda tem lenha para queimar. Seu ministério não chegou ao fim.
Aleluia. Quando todos desistem, eu ainda insisto. Quando todos desistem, diga, eu ainda insisto. Diga, eu ainda insisto. Diga, eu ainda insisto. Em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 39, a Bíblia diz que Marcos tornou cooperador de Paulo e Barnabé, mas apenas 2 cidades à frente, Marcos voltou para Jerusalém, porque Atos 13, ele perdeu o ânimo, perdeu aquele vigor, perdeu aquela vontade, perdeu aquele pique. Quando ele quis voltar, Paulo disse: não, rapaz, não dá não, eu não lhe quero. Eu não recebo você. Você saiu do meu ministério, você saiu da minha igreja, você não congrega mais comigo, eu não lhe quero. É por isso que a Bíblia não diz que Paulo era um homem de bem. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Barnabé que era um homem bom. Paulo disse: não, rapaz, você saiu daqui, você não congrega mais com a gente não. Você está em outra igreja, você é de outro ministério. Eu não quero mais você. Mas a Bíblia diz que Barnabé luta com Paulo, insiste, quer dizer discute, quer dizer briga. Barnabé leva João Marcos para Chipre, que era a sua cidade natal, e recupera João Marcos. Mas ele não recuperou para si mesmo, não, recuperou para o próprio Paulo. Não recuperou para ele, não, recuperou para o próprio Paulo. Pois quando reaparece, todo despreza Paulo, todos viram as costas para Paulo. Sabe quem é que está do lado de Paulo? Aquele obreiro que ele não quis, aquele pregador que disse: na minha igreja você não prega, aquele cantor que disse: aqui você não louva. Aí Paulo diz em 2 Timóteo 4:11: me traz João Marcos, porque esse me é muito útil. Deixa eu lhe dizer uma verdade, a vida é circunstancial, meu filho, a vida é circunstancial, minha filha. Então aprenda a respeitar os outros, aprenda a tratar bem os outros. Como diz no Nordeste: nunca diga desta água nunca beberei, que você não sabe o dia de amanhã. Hoje você está bem, amanhã você não sabe. Hoje você está em cima, amanhã você não sabe. Aprenda a respeitar esse obreiro que não serve para você, esse obreiro que para você não tem chamada, esse obreiro que para você não serve para nada. Amanhã você vai precisar dele, você vai precisar. Oh, fala para quem está perto de você: Deus não desistiu de você. Diga: Deus não desistiu de você. Diga para quem está perto: Deus não desistiu. Diga: Deus não desistiu. Diga: Deus não desistiu. Diga: Deus não desistiu. É você que Ele vai usar. É você que Ele vai usar. Ainda tem lenha para queimar, ainda tem igreja para dirigir, ainda tem púlpito para pregar. Tem. Aleluia. Tem. Aleluia. 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 Ela bacandereva raba. Ei, meu filho, ei, minha filha, ei, meu irmão, ei, minha irmã, sempre vai ter um rebanhozinho do Senhor para você cuidar, sempre vai ter um púlpitozinho, nem que saiba em cima do barquinho, mas você vai pregar, sempre vai ter alguém para lhe ouvir, sempre vai ter alguém para lhe ouvir. Fui pregar numa igreja. Aí cheguei lá, preguei, fiz o que Jesus mandou. Aí terminei de pregar, o pastor disse: na minha igreja o senhor não prega nunca mais. Eu disse: é verdade, na sua não prego, mas na de Jesus eu prego.
Ele disse, aqui tu não pisa mais os pés. Eu disse, querendo Deus eu piso. Se Deus não quiser, eu não piso. Agora, se Deus quiser, tu morre e eu venho aqui pregar, porque a igreja permanece. A igreja é de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Quem me entendeu, diga aleluia. E ele foi para a convenção, bateu o carro, o cavalo entrou dentro do carro, ele morreu e eu estou pregando até hoje, para a glória do nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Me ajuda a pregar, que eu já vou para casa, já é 9h20. Diga para quem está do outro lado, Deus não desistiu de você. Eu fui ser consagrado a evangelista. Na época eu tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. Quantos anos eu tinha? E eu era solteiro. Aí fui para a convenção, lá para a reunião. Quando chegou lá, descobriram que eu tinha só 22 anos, eu era solteiro. Aí levantou um obreiro lá, disse assim, aqui, ele era da igreja aqui do Ipiranga, pastor Requidal, disse, não pode consagrar o Nerildo, não, que Nerildo é muito novo, o que ele tem de idade, eu tenho de pastoreio de igreja, pensando que a igreja era dele, né? Aí tem um irmão que eu encontrei ele aqui, ele daqui é pastor do ministério de Perus, lá em Conquista, ele tinha levado um tiro de 12 dentro da boca, e estava com a boca toda costurada, e não podia falar, porque o tiro de 12 estourou toda a boca. É meu amigo, está ali no canto, pastor Eliomar, amigo do pastor Acioli, e ele dizia, não vai consagrar, não vai, não vai. E o Eliomar fazia 30 dias que não falava. Deus toma o Eliomar em línguas estranhas e em profecia, e diz, fui eu que escolhi o moço. Quem é que vai impedir a consagração? Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Quando todos desistem, eu ainda insisto. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Fala para quem está do teu lado, Ele não desistiu de você. Diga, Ele não desistiu. Diga, Ele não desistiu. É você que Ele vai usar. 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 Mas ele tinha uma segunda característica. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Digam comigo, cheio. Diga comigo. Ele era o que, gente? Cheio. Olha para cá, senhores. Ele não possuía o Espírito Santo. Ele era cheio. Olha para cá. Deixa eu usar aqui uma figura, pastor Zé Nicolau. Esse copo tem água, sim ou não? Está cheio? Mas tem água. Todo obreiro, todo crente tem o Espírito Santo. Agora, nem todos são cheios. A Bíblia diz que para ser diácono tinha que ser o quê? Cheio. Para ser pastor, tinha que ser o quê? Cheio. Hoje tem que ter outra coisa. Não tem os critérios da Bíblia. O critério da Bíblia é ser cheio. O critério da Bíblia é ser cheio. O critério da Bíblia é ser cheio. Quem é cheio? 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 5 características de quem é cheio do Espírito Santo. Quiser anotar, anote e pregue lá na sua congregação. 5 características de quem é cheio do Espírito Santo. Primeira característica, autoestima. Segunda característica, criatividade. Terceira característica, sensibilidade. Quarta característica, bom humor. Quinta característica, compaixão. Quem é cheio do Espírito Santo tem bom humor. Quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão.
compaixão. Para, pelo amor de Deus, usa de misericórdia. Tem gente, irmão, que o pé dele é pesado demais, ninguém aguenta ficar perto não. Pelo amor de Jesus, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Aleluia, aleluia. Primeira característica de quem é cheio do Espírito Santo, diga comigo, autoestima. Diga mais forte, autoestima. Diga mais forte, autoestima. Isso quer dizer agradecimento. O que falta nas pessoas hoje é falta de gratidão. Você já viu o velho quer ficar novo? O novo quer ser velho. O branco quer ser moreno. O moreno quer ser branco. O gordo quer ser magro. O magro quer ser gordo. O rico, o Adriano do Corinthians, quer morar na favela. Quem mora na favela quer ter o dinheiro que ele tem. Não tem autoestima. A autoestima, quem é cheio do Espírito Santo, o astral dele, a estima dele lá, está lá em cima, olhe para cá. Quais são as doenças do século 21? Primeira, depressão. Segunda, estresse. Terceira, bulimia. Essas doenças do século 21 está relacionado à personalidade, está relacionado às pessoas que não se satisfazem com aquilo que não tem. Primeira doença do século 21, depressão. Vou usar uma linguagem bem simplória para que os senhores entendam, porque a depressão é bem mais ampla do que isso. O que é depressão, pastor? Uma linguagem bem simplória. Depressão é um estado profundo de tristeza. Depressão é um estado profundo de tristeza. A depressão pode ser leve, a depressão pode ser média, e a depressão pode ser aguda. Leve, média e aguda. A depressão aguda pode levar até a morte. Há dois quadros de depressão, um chamado de endógena e outra chamada exógena. Uma é interiótica, ela sai de dentro para fora. Outra é estereótica, ela vem de fora para dentro. A depressão endógena, ela vem por complexo de inferioridade, ela vem por baixa estima, ela vem por perca de familiares, ela vem por infecções em órgãos vitais do corpo. A depressão exógena, ela vem por falta de dinheiro, ela vem por perca de carros, ela vem por perca de emprego, ela vem por perca de amigos, ela vem por percas de casa, ela vem por perseguição, ela vem por humilhação. Tem o chamado também o estresse, que é a doença do século 21. Esse estresse pode ser positivo e pode ser negativo. Por exemplo, você mudou de casa, cria um estresse. Você mudou de emprego, cria um estresse. Você assumiu uma igreja diferente, cria um estresse. Esse é o estresse positivo, que hoje se usa até na medicina para abençoar, para dignificar mais os atletas. Mas existe o estresse negativo, que é aquela preocupação exacerbada, que é aquela que as pessoas ficam irritadas, que é aquela que as pessoas ficam no nível que ninguém consegue vivenciar com ela. Mas existe também a anorexia, que é uma outra doença, que é a sensação de apetite diminuída, que é aquela moça que se olha no espelho, que aquela irmã, que aquele irmão está com 10 quilos e está dizendo que está gordo, parece um palito, está dizendo que é gordo. É a anorexia. Existe a bulimia, que é o apetite exagerado, que é aquela pessoa que come exacerbadamente, depois fica colocando a mão na boca para vomitar, fica colocando coisas na garganta para vomitar. Isto é falta, irmão, do Espírito Santo. Isto é falta da presença de Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele pode estar na prova, mas está alegre. Pode estar desempregado, mas está alegre. Pode estar doente, mas está alegre. Ele tem estima. Quem é cheio, diga glória. Quem é cheio, diga glória. Fui pregar no estado brasileiro. E está filmando, não posso falar. Quando cheguei lá, terminei de pregar, e aí o pastor de lá vai estar aqui amanhã dando aula. Senador da República chegou para mim e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor ocultamente. Eu disse: oculto? Por quê, rapaz? Ele disse: o senhor não pode falar para ninguém. Eu disse: sim, por quê, senador? Ele disse: eu quero que o senhor vá na minha casa. Eu disse: fazer o que na sua casa, companheiro? Ele disse: não, eu preciso conversar com o senhor, que eu senti que o senhor é um homem de Deus. Eu disse: é bondade do senhor. E ele perguntou o hotel que eu estava, eu falei.
e o motorista dele foi me buscar por volta de 23 horas. E começamos a andar no muro. Ele disse, agora começa a casa do doutor aqui. E era um muro inacabável. Eu disse, meu Deus, isso é uma casa ou um estádio de futebol? Tem misericórdia. E começamos a andar, abrimos a garagem, piscina, irmão, de tudo quanto é jeito. Ele começou a me explicar, essa pedra aqui é uma pedra italiana, essa aqui veio de não sei da onde. Eu disse, meu Deus do céu, o homem está pensando que eu sou engenheiro, meu Deus, tem misericórdia. Pastor, desse lado tem não sei quantos quartos, desse lado aqui tem não sei quantas suítes. Eu disse, doutor, rapaz, eu não sou engenheiro não, meu amigo, eu sou pastor, diga logo, o que é que o senhor quer? Ele disse, pastor, eu quero lhe confidenciar algo. Eu disse, o que é que foi? Ele disse, eu não tenho paz na minha vida, eu não tenho uma alegria na minha vida, eu tenho 2 filhos, um é drogado, cortou os pulsos outro dia, e o outro é homossexual, e minha mulher quer me largar, pastor, o senhor está vendo eu com tudo isso? Eu disse, estou. Ele disse, mas eu não tenho paz, eu não tenho uma alegria. Eu disse, muito bem, orei por ele e fui embora. Outro dia fui pregar na Ilha do Governador, igreja pastoreada por pastor Eliseu de Menezes. Quando eu cheguei lá para pregar domingo de manhã, tinha um crente, irmão, dando tanta glória a Jesus, que eu disse, deve ser um empresário, rapaz, deve ser um homem cheio de dinheiro, porque está tão alegre. Terminei de pregar, ele chegou perto de mim, pastor, o senhor janta lá em casa hoje à noite? Eu disse, marcado. Ele disse, olá, pastor, a janta é lá em casa hoje. Eu disse, combinado. Quando terminei de conversar com ele, pastor Eliseu chegou, disse, o que é que você prometeu para ele? Eu disse, eu prometi que eu ia jantar na casa dele hoje. Pastor Eliseu disse, sangue de Jesus tem poder. Eu disse, o que é que foi, pastor? Ele disse, tu tem certeza? Eu disse, tenho. Preguei domingo à noite, ninguém queria me levar na casa do irmão, e de repente apareceu um amigo meu, Santos Rodrigues, pastor, a senhora conhece? Ele disse, eu lhe levo lá. Eu disse, onde é, Santo? Ele disse, é no Morro do Dendê. Eu disse, Jesus tem misericórdia. Quando cheguei no Morro do Dendê, irmão, que eu vou descendo a viela, vem um crente marchando, sapateando, rodando e dando glória a Jesus, dizendo, ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem homem de Deus na terra. Eu disse, o que é que foi, meu filho? Ele disse, pastor, eu estava na prova até hoje de manhã, mas quando eu cheguei aqui à tarde, eu disse, pastor Nerildo, a senhora vai vir jantar na minha casa. Ô pastor, saí da prova na hora, me trouxeram pacote de feijão, me trouxeram pacote de arroz, até Coca-Cola tem, meu pastor. Eu disse, santo, nós vamos sentar onde? Ele disse, nós vamos comer fora, pastor, porque não tem lugar para sentar não, meu pastor, nem uma cadeira velha tem. Eu disse, Jesus, o homem, irmão, nem um banco velho tem para sentar, mas o astral do homem, a estima dele lá em cima, elevadíssima. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, profetiza, profetiza para quem está do lado, diga para ele, eu sei que você é cheio, diga, eu sei que você é cheio, diga, eu sei que você é cheio. Deixa eu pular mais um tópico aqui. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem sensibilidade. Sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Não, diga mais forte. Diga mais forte. Diga outra vez. Quem é cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus. Ele tem sensibilidade. É inadmissível, é inaceitável que um jovem pentecostal da Assembleia de Deus comece uma universidade e 6 meses depois tenha que trancar. Não é isto que eu queria para a minha vida, pensando bem. É inadmissível que um jovem cristão comece um namoro e depois de 2, 3, 4, 5 anos, pensando bem, eu vou dar um tempo. Não era isso que eu queria. É impossível, é inadmissível que um obreiro da Assembleia de Deus não saiba o que quebra a sua vida. Eu acho que eu vou embora lá para o interior de São Paulo. Não, eu acho que eu vou embora para a Bahia. Não, eu acho que eu vou embora lá para Sergipe. Meu irmão, acorda. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus é dirigido pelo Senhor. Diga comigo, sensibilidade. Não, diga mais uma vez. Não foi isso que disse o velho ali a Samuel? Quando você ouvir, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo
tem sensibilidade. Oh. Fala para quem está do teu lado. Deus ainda fala no meio do arraiar. Diga para quem está do teu lado. Nós vamos embora agora. Quando eu falo de sensibilidade, eu falo sobre 5 tipos de vasos. E eu sei que tem aqui esta noite 5. Anota e prega na tua igreja. 5. Quanto tipo de vaso, gente? 5. Primeiro, o vaso de vidro. O vaso de vidro belo, lindo, transparente. Cabe em qualquer lugar, porém sensível demais. Qualquer coisa quebra. Tem gente assim, tem obreiro assim, que é visível, é uma bênção, é um vaso, mas qualquer coisinha ele quebra. Qualquer coisinha fica emburrado, qualquer coisinha quer brigar, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer trocar de ministério. Tenha sensibilidade. Quem é cheio do Espírito Santo ouve a voz do Senhor. Segundo tipo de vaso, o vaso de mármore, liso por fora, mas rústico por dentro. Liso por fora, mas rústico por dentro. Só sabe quem é ele, quem mora com ele. Só sabe quem é ele, quem congrega com ele. Só sabe quem é ele, quem anda com ele. Por fora é liso, mas por dentro é rústico. Ei, vaso de mármore, ouve a voz de Deus esta noite. Terceiro tipo de vaso. Vaso grande. Vaso grande. O vaso grande tem grandes utilidades, mas também tem muita coisa no vaso grande que não serve. Por exemplo, o vaso grande ocupa muito espaço. Vaso grande não é fácil colocar ele em qualquer igreja, que ele ocupa muito espaço. Tem igreja que não cabe ele. Vaso grande não se enche com qualquer hino não, irmão, que ele é grande, né? Tem que ser hino meio fortão mesmo para encher ele. Vaso grande não é qualquer mensagem que ele se alegra não, irmão. Tem que ser uma mensajona, porque ele é muito grande. Agora, vaso grande tem uma utilidade, irmão. Tudo aquilo que a gente tem na sala que não presta, a gente quer se livrar, joga dentro do vaso grande. Chega o pastor da igreja, menino, pega a meia, joga dentro do vaso. Menino, pega o sapato, joga dentro do vaso. Vaso grande serve para essas coisas, irmão. É só para arrumar contenda, é só para arrumar fofoca. Tudo que não presta, entra dentro desse vaso grande. Ei, vaso grande, ouve a voz do Senhor. Tem um quarto vaso, o vaso de barro. Esse é fácil, esse pode ser moldado, esse pode ser trabalhado pelo Senhor. Vaso de barro não reclama. Meu filho, vai ficar na porta? Sim, senhor. Vai ficar no púlpito? Sim, senhor, meu pastor. Vai dirigir o coral? Sim, senhor, meu pastor. Vai pregar? Sim, senhor, meu pastor. Vai mudar de igreja? Sim, senhor, meu pastor. Mas tem uns que acham que é o dono da igreja. Vai mudar? Não é meu tempo. Vai mudar na minha hora. Vai mudar? Não mexa comigo. Não é vaso de barro, porque quem é de barro ouve a voz do Senhor. Quem é de barro. Quinto vaso, e nós vamos embora. Diga comigo, vaso pequeno. Diga vaso pequeno. Diga vaso pequeno. Fala para quem está perto de você. E eu sei que tu é um deles. Aleluia. Ei, vaso pequeno. Qualquer lugar da casa que você colocar ele cai bem. Ajusta no lugar certo. Você vai ficar na sala. Você vai ficar no quarto. Você vai ficar vaso pequeno. Ei, vaso pequeno enche com facilidade. Vaso pequeno enche com facilidade. Na adoração, no louvor, ele já está cheio, porque ele é pequeno. Tem vaso pequeno, tem vaso pequeno, tem vaso pequeno, tem. Vaso pequeno. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Mas ele era um homem de fé. Guarde essa palavra. Ele era um homem de fé. Vamos lá, gente. Ele era um homem. Esta fé não é aquela fé comum, aquela fé natural que o agricultor tem quando semeia esperando a chuva. Não é essa fé salvífica que Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não é aquela fé
como fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Esta fé era fé como um dom. Deixa eu lhes dizer agora, sobre os dons agora, eu encerro lhes dizendo. Existem 5 grupos de dons. Primeiro, chamado dom de Deus. Segundo, chamado dons de Deus. Terceiro, chamado dom do Espírito. Quarto, chamado dons naturais. Quinto, chamado dons do Espírito. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Existe o dom da fé. O primeiro grupo de dom é chamado dom de revelações, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espírito. Estes dons é os olhos espirituais da igreja. Segundo grupo de dons, chamados dons de poder, que é os dons de curar, os dons de operação de maravilha e o dom da fé, que são as mãos da igreja. A igreja opera com as suas mãos através desse dom. Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Nós vamos para casa dizendo aos senhores, no Novo Testamento, digam comigo, no Novo Testamento. No Novo Testamento, diga mais forte. O Espírito Santo deu 9 dons. Quantos dons? Quantos dons? Diga, Jesus deu 5. Quantos dons? Quantos dons? Diga, Deus deu 7. Deu 7. Pastor, aonde Deus deu 7 dons? Romanos 12, a partir do versículo 6. Aonde Jesus deu 5 dons? Efésios 4, a partir do versículo 10. Aonde o Espírito Santo deu 9? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8. São 21 dons, entre eles o dom da fé. Leve consigo. Você é pastor, você é obreiro, você é um homem de bem, você é cheio do Espírito Santo, mas você tem fé. Você tem fé. As palavras do Senhor são palavras